Olá, tudo bem? Eu sou o professor André Oliveira, mais conhecido como Firon. Não deixe de acessar as nossas redes sociais, aliás, acesse Agentes Cristãos no Instagram e Agentes Escolares no YouTube. Hoje nós vamos falar do poderoso Império Azteca. Na aula passada falamos da época dos descobrimentos da América e eu vou deixar uma palavra aí para vocês hoje. Vocês viram como pano de fundo o grande símbolo, o calendário azteca, né, relacionado ao Sol como divindade, uma das maiores aí do panteão mitológico dos aztecas. Mas o que a palavra de Deus diz sobre isso? Em Apocalipse 21, 23 diz o seguinte: a cidade também não necessita do sol nem da lua para que brilhem sobre ela, pois a plena glória de Deus a ilumina e o cordeiro é o seu candelabro. Quando nós falamos aí do Sol como astro, né, a Bíblia deixa muito claro para nós não cultuarmos esse tipo de astro, na verdade, seja o Sol, a Lua, as estrelas, como muitas culturas na história o fizeram. Mesmo porque antes da criação de tudo, o que iluminava a Terra era a própria glória de Deus. E esses astros, inclusive o Sol neste caso, não consegue fazer isso sozinho. Nós sabemos aí, segundo a ciência, segundo as observações, que o Sol ilumina metade da Terra. Imagine Deus com a sua glória, com a sua luminosidade, ele já o fazia por completo. E assim há essa promessa quando a Jerusalém celestial se estabelecer na Terra, no final dos tempos, a própria glória de Deus iluminará tudo. Então não temos que ter preocupação, por exemplo, que um dia o sol vai se apagar ou ele deixará de existir, uma vez que Deus, com a sua glória, já fará esse papel. Hoje, então, nós vamos falar desse poderoso império, né, que cultuava o Deus Sol, e ele foi uma surpresa para os europeus, uma vez que se acreditava naquela época, entre os séculos 14, 15 e 16, na impossibilidade de existência de civilização fora da Europa, fora dos reinos europeus. Então, quando os europeus aqui chegaram, principalmente os espanhóis, na chamada Mesoamérica, América atual aí referente ao México e uma parte da América Central, os europeus foram surpreendidos com uma grande civilização, extremamente organizada, com canais que levavam água para dentro da cidade, cidades-estados. E muitas teorias surgiram na época. Por exemplo, alguns viajantes espanhóis chegaram a dizer de que se tratava das civilizações perdidas de Israel pós-cativeiro, que provavelmente estavam aqui na América e construíram uma civilização. Ou seja, para os espanhóis e a maioria deles era inadmissível conceber uma civilização tão organizada fora do continente europeu. E aí à direita nós temos um mapa da região do Império Azteca ou Império Mexica, que vai dar um nome aí ao México, como base aí dessa cultura e dessa civilização, com a chegada dos espanhóis, né? Essa civilização, os aztecas, eles foram originados aí, o seu auge foi no chamado período clássico, entre 1300, comecinho aí finalzinho do século XIII, começo do XIV, até 1521, com a destruição por parte dos espanhóis, com Hernán Cortés, seja os ataques aí contra cidades, guerras, né? Uma vez que os aztecas eram formados pela união e alianças entre muitas tribos, e os aztecas, depois dessas alianças, eles mantinham domínio sobre um vasto grupo de tribos indígenas, né? O Império Azteca era conhecido como o Império da Tríplice, ou seja, 3 cidades-estados. A principal era Tenochtitlan, atual cidade do México, capital do México, onde você tinha um centro comercial e o centro desse império. Uma das estratégias usadas pelos espanhóis foram jogar uma tribo contra outra nesse império, principalmente aquelas que não aceitavam a submissão e a sujeição do Império Azteca. Então, uma das estratégias adotadas aí, portanto, pelos espanhóis, por Hernán Cortés principalmente, foi usar essas rivalidades locais visando o domínio do império por volta aí do governo de Montezuma, onde, além desse ataque militar, esse império também sofreu demasiadamente com as doenças que os europeus
trarão da Europa, e uma vez que esses índios não tinham anticorpos para isso, principalmente a varíola, que será uma dessas doenças que irão dizimar essa população. Interessante pensar na mitologia asteca, muito ligada aí à adoração de forças sobrenaturais, sobretudo o Sol. Quetzalcoatl, um dos principais deuses aí no formato de pássaro-serpente, representando a vegetação, a vida, os alimentos e a força espiritual dos indivíduos. Eles acreditavam num tempo circular, cíclico, em ciclos, e a cada fim de ciclo uma nova era se iniciava. Então ele acreditava nos chamados 4 sóis, representado aí por aquele calendário inicial encontrado pelos arqueólogos e definidos a partir do século XIX, sobretudo aí pelas escavações de arqueologia na região da Cidade do México. Então, além de acreditarem, né, em sacrifícios, ofertas de sacrifícios, sobretudo humanos, a esses deuses, eles acreditavam em períodos cíclicos, ou seja, a cada período uma nova era se iniciava com o domínio de um novo deus. E esses deuses, a cada passagem de ciclo, se enfrentavam. Isso que é interessante, o maior aí de todos desse panteão da mitologia asteca era Quetzalcoatl, um dos maiores aí dessa mitologia. Interessante pensar o quão avançada era essa civilização em termos de infraestrutura, em termos de organização de cidade-estado, coisa que assustou muitos dos espanhóis, conforme as descrições nos seus códices, nas fontes da época, por parte de muitos missionários católicos enviados para essa região, que descreveram essa civilização, né? Interessante aí pensar com a chegada dos espanhóis, Hernán Cortés, as motivações aí da conquista da região, seja levando uma tribo contra a outra, levando ao ataque entre elas, mas sobretudo aí a partir da sua superioridade tecnológica. Os recursos, os espanhóis tinham acesso, por exemplo, já à pólvora, e chegaram com força máxima, levando essas tribos subjugadas, dominadas pelos astecas, ao seu lado, ao seu favor, contra o domínio desses povos. Além da própria dizimação provocada pelas doenças desconhecidas aí pelos astecas, eles não tinham anticorpos, seja a gripe, a varíola e o sarampo, e a crença na mitologia do fim de um ciclo com a chegada dos espanhóis, o fim do chamado último sol, né, o 4º sol, com a chegada aí dos deuses, o chamado final de ciclo proporcionado com as chegadas dos espanhóis e descritos por muitos sacerdotes astecas e registrados por esses espanhóis em códices, né? A conquista durou em média aí 3 anos, de 1519 a 1521, colocando fim a uma das maiores culturas encontradas na América, um dos maiores impérios, onde nós temos as ruínas, né, arqueológicas e os campos arqueológicos e museus que podemos encontrar na cidade do México, no atual México. Tem uma brincadeira aí no final do vídeo falando sobre a quarentena do coronavírus. Foi um post colocado por um sem noção, que Deus faz uma limpa a cada 100 anos, isso não é verdade, né? E ele faz referência à morte de varíola em 1520 pelo Império Azteca. E aí deixar claro que não foi só a doença que provocou a morte desse império, como nós falamos anteriormente, mas sobretudo aí a chegada e o interesse de ocupação espanhol, levando uma tribo contra a outra. É claro que a doença colaborou para isso e facilitou a conquista, mas também a força bélica e militar espanhola e o interesse espanhol na região, levando à destruição desse famoso império. E eu creio que nós não chegaremos ao fim, como é previsto aí nesse post mal colocado na internet, uma vez que nós temos hoje recursos para isso, para encontrar uma vacina em breve, nós temos condições de vencer essa doença e temos aí a possibilidade, ao contrário do que nas épocas anteriores não existia, não havia todos os recursos que nós temos hoje e com certeza vamos vencer essa etapa. Agradeço por terem me ouvido até aqui, não deixe de de nos seguir nas redes sociais, no Instagram e no YouTube. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.